Esse milagre Jesus arrebentou, Jesus abafou, Jesus tirou onda. Não, de Jesus, milagre de Jesus, da Bíblia, que estão na Bíblia, porque os milagres de Jesus estão na Bíblia. Qual? Lázaro. Pães de peixe. O cara estava morto há quantos dias? Evandro canta, depois de 7 dias ele reviveu. Não sei nem o Levandro tirou que Lázaro tinha passado 7 dias morto. Acho que é a idade. Ontem ele completou 41 anos, aí ele. Mas foram 4 dias. Não foi nem 4, no quarto, né? Como Jesus. Jesus não passou 3 dias morto. Ele ressuscitou no terceiro dia. Se você for fazer as contas, dá pouco mais de 24 horas. 30 e poucas horas. Bom, esse foi um milagre, né? O cara está morto, o sujeito chega lá e diz: Lázaro, sai para fora. E o camarada sai, que já estava podre, sai inteiro. Outro milagre. O quem? O cego. O milagre do cego é interessante. Jesus cospe, né? Viu, Cris? Isso é para você, Deus falando. Jesus cospe, passa lá. Tem um milagre de um mudo que Jesus cospe e bota na língua, viu, Cris? Do mudo, bota a língua para fora, viu? Tem milagre que é ceboso, então se ligue. Nem tudo que é limpinho é bom. Jesus bota lama feita de cuspe, o sujeito vê ali, né? E parece que não ficou, a cirurgia não foi boa, tome de novo, agora estou vendo bem. Esse milagre é interessante. Outro, o aleijado, que a filha de Jairo, que tinha morrido, aleijado, que era desde nascença, né? Inclusive, esse eu estou lembrando aqui de um de Atos, que é João e Pedro que fazem esse milagre. Desde nascença, o sujeito já era acostumado com sua condição desgraçada, e eles dizem: olhe para mim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, se levante. E a Bíblia diz que ele sai pulando e glorificando a Deus. Lógico. A filha de Jairo, quando Jesus disse: tenha calma, ela não morreu, todo mundo começa a rir de Jesus, né? Jesus entra lá e a menina sai viva. Grande milagre. Transformação de água em vinho, rapaz, os mestres daquela cerimônia ficaram besta. 400 litros de vinho, era cachaça para mais 3 dias, né? Naquela festa, aquela festa durava 7. Jesus chegou no meio da festa, então ele chegou no terceiro para o quarto dia, faltou o vinho, Jesus mandou encher lá umas talhas que o povo usava para se lavar, que dava mais ou menos 400 litros de vinho em Éder. E não era aquele cacirelo del diabo não, era vinho bom, que do porto perdia feio, porque o teor alcoólico daquele vinho que Jesus fez a água se transformar, era cerca de 25%. Então o povo tem mania de dizer que o vinho da Bíblia não embebedava. O nosso aqui, o Quinta do Morgado, é 10%. O que Jesus transformou era cerca de 25% de teor alcoólico. Quando o sujeito bebe, diz: esse é do porto, esse é do bom. Água, vinho. Alguém falou outro? Outro na Bíblia, o Vale dos Ossos Secos, né? A mulher, 12 anos, uma hemorragia lá, mulheres, vocês menstruam 3 dias por mês, 4 e reclamam. Aquela coitada menstruava há 12 anos. Não tinha absorvente no mundo que resolvesse o problema dela. Ela toca em Jesus, Jesus diz: opa, saiu alguma coisa especial de mim. Quem foi? E Pedro disse: Senhor, todo mundo está tocando no seu. Não, alguém tocou de forma especial, porque eu senti que saiu algo especial de mim. E aquela mulher foi curada imediatamente. Que coisa sobrenatural, fantástica. Andar por cima das águas, tente. Tem uns doidos aí na internet que correm, né, na beira do açude, dá 6 passos mais afunda. Tente tu, Línia, tenta tu. Vai afundar. E Jesus andou. Lembra daquela do mar? Que Jesus está dormindo, o pessoal chega e acorda Jesus. Jesus chega, acorda, né? Olha para o mar e diz: acalma-te. E o mar diz: coisa impressionante. Meu coração agora foi para 120 por minuto, né? De tanta emoção nesses milagres.
Mas há um milagre na Bíblia, que só esse e nenhum outro, nenhum desses que vocês disseram, só esse, todos os 4 evangelhos repetem, registram. Não tem nenhum milagre de Jesus que os 4 evangelhos repitam. Os 4 falem dele. Mulher do fluxo do sangue vai estar num ou no outro. Lázaro vai estar num ou no outro. Mas tem um que os 4 repetem. Os evangelhos, eles foram produzidos para alimentar a igreja primitiva e consequentemente nos alimentar. Mateus, Marcos, Lucas e João são os nomes desses 4 evangelhos, e eles escrevem os principais. Inclusive o evangelho de João termina dizendo que se nós fôssemos escrever tudo que Jesus fez e ensinou, os livros do mundo todo não caberiam. Então eles fizeram um resumo. Os 4 evangelhos são um resumo das principais coisas que Jesus fez e ensinou, que precisaram chegar até aquela igreja e consequentemente até nós. Mas os 4 resolveram inserir um milagre, e só esse milagre foi inserido nos 4. Eu tenho certeza absoluta que se esse milagre não foi o principal, com toda a certeza do mundo, ele foi um dos principais de Jesus. E vocês não citaram, nenhum citou. Parece que alguém citou, mas foi... Lucas citou, mas foi silenciado pela plateia, ou pelo condutor que quis intencionalmente não dar muita atenção a ele por enquanto. Mas só um dos 4 evangelhos cita. Vocês sabem qual é? A multiplicação dos pães e dos peixes. 5 pães e 2 peixes que alimentaram cerca de 10.000 pessoas. Sobrenatural demais, não é isso? Já pensou? 5 pães e 2 peixes servindo a cerca de 10.000 pessoas, porque tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então julgamos que tinha ali, como as mulheres não tinham necessariamente com quem deixar os filhos, então julgamos que tinha no mínimo 10.000, porque cada mulher que vai, e não é diferente do Brasil de hoje, que a mulher tem 2 e para. Naquela época só parava quando tinha 20, por aí. Então, no mínimo 10.000 pessoas comeram. Sobraram 12 cestos. É ou não é sobrenatural? Pois é. Esse que é o principal milagre da Bíblia, é o único que a Bíblia não relata nenhum ato de sobrenaturalidade dele. O que é sobrenatural? Sobrenatural é aquilo que está para além do natural, está sobre o natural. É a água que se transforma em vinho, o morto que ressuscita, não está na ordem do natural. Mas esse milagre, que é o único que os 4 evangelhos repetem, é também o único que não registra nada de sobrenatural. E talvez algumas testinhas franzidas olhando aí para mim vão dizer assim: como não, pastor? Se o senhor acabou de dizer que de 5 pães e 2 peixes 10.000 pessoas comeram e sobraram 12 cestos. Vamos ler, você vai ver que não há registro nenhum de sobrenaturalidade. Eu estou aqui com os 4 textos, eu fiz um apanhado dos 4 textos. Eles são muito similares, diferente de outros milagres que às vezes você lê em Marcos, quando vai ler em Lucas muda um bocado. Esse muda muito pouco de um para o outro, muda muito pouco, dando a entender que a igreja acreditava mesmo que esse foi o principal milagre de Jesus, e ele estava tão registrado no consciente das pessoas, que ele foi escrito quase que literalmente nos 4 evangelhos. Olhe, isso é um fenômeno também, porque cada milagre que você lê num evangelho que vai para o outro tem uma mudança muito interessante. Eu vou escolher o texto de Marcos. Por quê? Porque foi o primeiro a ser registrado. Então eu sempre que tenho um texto em vários evangelhos, eu escolho Marcos, porque é o mais antigo, consequentemente é o mais fiel. Nesse caso eu nem precisava dessa preocupação. Abra em Marcos 6, 6, versículo 34. Se você quiser as comparações, Mateus 14
a partir do 13, Lucas 9, a partir do 12, João 6, a partir do 5. E olhe que João não está nem um pouco preocupado em escrever do jeito que esses outros três escrevem. O evangelho de João é um evangelho completamente diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Mas João, até João, insere esse milagre, que não tem nada de sobrenatural no registro bíblico. Marcos 6, 34. E se você esquecer os outros textos que eu estou dizendo, amanhã você vai no YouTube e vai baixar essa pregação e escutar de novo. Marcos 6, 34. Abriram? Posso ler? E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão, compadeceu-se deles. Essa palavra compadeceu-se no grego é fantástica. Fantástica. Um dia eu prego sobre ela. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se dele seus discípulos e disseram: o lugar é deserto e a hora está muito adiantada. Despede-os para que vão aos sítios e às aldeias em redor e comprem para si o que comer. 37. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes vós de comer. Então eles lhe perguntaram: havemos de ir comprar 200 denários de pão e dar comida para esse povo? Você sabe o que é 200 denários? 200 denários é o salário de um trabalhador por mais de 10 meses de serviço. Ao que ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E tendo informado, responderam: 5 pães e 2 peixes. De quem eram esses pães e esses peixes, hein? Vocês lembram? Era de um rapazinho. Se você for ler João 6, 9, vai dizer assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Marcos omite isso, mas era de um rapazinho. Devia ter ali seus 14, 15 anos, porque era o que era considerado rapaz naquela época. 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que a todos fizessem reclinar-se em grupos sobre a relva verde. E reclinaram-se em grupos de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus. O que é que está escrito aí? Eu estou perguntando a vocês porque o meu texto eu sublinhei com uma taxa tão escura que eu não estou conseguindo enxergar. Os abençoou, abençoou os pães e partiu os pães, isso, e os entregava a seus discípulos para eles servirem ao povo. Também repartiu os 2 peixes por todos, e todos, escute isso, também repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e se fartaram. Em seguida recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pães e peixes. Ora, os que comeram eram 5.000 homens. E homem come, viu? A gente serve comida para adolescente aqui. Um adolescente come por 5 pessoas. Um adolescente come por 5 pessoas, né? Um adolescente. Cadê o registro sobrenatural aí? Não há nada de sobrenatural. Interessante. Como é que a gente visualiza essa pregação? A gente visualiza assim. Inclusive os filmes mostram assim. E Moisés tinha um filme para passar. E eu disse: como é que esse filme registra a hora da partilha? E Moisés disse: não, registra que Jesus bota os pães para cima, ora, dá graças, no caso a Deus. O nome disso é Eucaristia, né? Ato de dar graças. E quando desce a mão, já tem muitos pães que os discípulos vão distribuindo. Você acha, escute, pense logicamente, você acha que se Jesus pegasse um cestinho com 5 pães e 2 peixes, levantasse para o céu, e quando baixasse, isso começasse a borbulhar,
pão, pão, peixe, peixe, pão, pão, peixe, peixe. Você acha que os 4 evangelistas não iam aproveitar para dizer que isso aconteceu, não? Ora, se a intenção deles era falar do poder de Jesus, você acha que isso não seria registrado, não? Imagine, pense logicamente. Eu, Marcos, escrevendo o evangelho, narrando isso. Marcos não viu, né? Mas Marcos foi discípulo de Pedro. Eu, João, narrando lá. Eu vi de 5 pães e 2 peixes, centenas. Ou então vamos pensar do outro jeito. Entrego aos discípulos, aos apóstolos, 5 pães e 2 peixes, eu rasgo um pão no meio, dou 10 pedaços ali para cada um e um peixe para cada um, né? E se eu, apóstolo João, com o meu pedaço de pão, entregasse aqui a esse grupo de 50, tome, e esse negócio fosse aparecendo na minha mão e não se acabasse, tome. Eita, rapaz, que coisa, toma, gente, toma. Rapaz, que coisa, não se acaba. Você acha que isso não teria sido registrado, não? Pense aí. É lógico que teria. Porque eles quiseram registrar o cara que tinha morrido já há 4 dias atrás e saiu. Eles quiseram registrar a mulher que estava hemorrágica há 12 anos e parou. Eles quiseram registrar o filho da viúva que estava morto e saiu. Eles quiseram registrar isso. Por que eles não registraram a multiplicação? Eles teriam que ter registrado. É a coisa mais elementar do mundo. Então, onde está o milagre? Cadê o milagre? O milagre do principal dos milagres não está na ordem do sobrenatural. Pelo contrário, está na ordem do natural. E Deus sabe que o maior e mais sobrenatural de todos os milagres que Ele pode fazer não está na ordem das intervenções sobrenaturais dele nas nossas vidas, mas está na ordem das minhas ações simples na minha vida. Eu estava dizendo aqui recentemente que a coisa mais sobrenatural do mundo é o natural, a coisa mais bela do mundo é o simples. Lendo os 4 evangelhos, a gente vai tirar o seguinte extrato: Jesus se compadeceu das multidões, a hora já estava adiantada, houve uma estratégia humana para resolver o problema, e a estratégia humana ela tinha 2 viés. Primeiro é: Senhor, dispersa o povo. O segundo viés, quando Jesus disse: não vou despedir ninguém, vocês vão alimentar o povo. Eles disseram: então traga aí 200 vezes 100, dá quanto? 200, 2 mil, 20 mil. Traga aí 20 mil reais, manda Judas entregar 20 mil reais que a gente vai comprar pão. Quando nós estamos diante de um grande problema, é natural que a gente queira montar uma grande estratégia. A primeira de todas as estratégias é se livrar do grande problema. Percebeu isso? Manda o povo embora, Senhor. Manda o povo embora, Senhor. Jesus disse: não, a Bíblia está dizendo aqui que Jesus compadeceu-se delas. E ele, que era compadecido das multidões, ele não ia despedir aquele povo com fome. Ele diz: não mandarei o povo embora. E eles disseram: então manda Judas dar, palavras minhas, 20 mil reais aí. 200 vezes 100, é 20 mil mesmo? 20 mil reais aí. E ele disse: também não. A gente está diante de um grande problema. Essa construção aqui vai ficar cara mesmo sendo simples. Tem muita gente orando aí para que Deus mande um financiador, os 200 denários que vêm de fora, não é verdade? Deus não vai mandar os 200 denários. Ele vai dizer: resolva o problema vocês mesmos. E a gente acha que não pode resolver, mas nesta pregação está claro que a gente pode resolver. Mesma coisa na sua vida pessoal. Isso se aplica a tudo nas nossas vidas. A gente quer resolver as coisas usando as estratégias humanas ou sobrenaturais. Sobrenaturais, a gente fica orando, pedindo a Deus que faça uma interrupção rápida e as coisas aconteçam. Humanas, a gente fica orando, se confiando nos ricos, se confiando nos poderosos. A Bíblia diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós mencionaremos o nome poderoso do nosso Deus.
Deixa eu dar um exemplo aqui pessoal disso. Erivaneide lutou muitos anos da vida querendo converter ou convencer a sua mãe para deixar um monte de coisas que sua mãe fazia. Quando Erivaneide deixou de lutar, começou a ver a mudança na vida da mãe. Interessante. Às vezes a gente quer que as coisas sejam resolvidas por questões ou miraculosas ou mirabolantes, quando Deus está querendo de nós as iniciativas simples. Às vezes queremos resolver as coisas por iniciativas ou miraculosas ou mirabolantes, mas Deus está esperando que tomemos iniciativas simples. Poderia dar 1 milhão de exemplos disso. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que estava vivendo um momento ruim no seu casamento. E esse momento vem se perdurando. E essa pessoa disse: pastor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar de esperar que meu marido mude. E eu vou buscar mudar naquilo que eu posso mudar. Sabe o que significa isso? Eu vou parar de esperar o miraculoso ou o mirabolante. E eu vou fazer o que estiver em minhas mãos. Faça o que está nas suas mãos. Faça o que está nas suas mãos. Você deve estar pensando aí em problemas grandes da sua vida. Eu tenho certeza que nas várias cabecinhas agora aí, algum problema grande está vindo. E você está dizendo: mas meu Deus, esqueça o miraculoso, esqueça o mirabolante. Faça o que estiver nas suas mãos. Ou faça o que vier às suas mãos. Faça o que você puder. Faça conforme a sua força. Faça conforme a sua condição. E espera que Deus vai honrar o feitio das suas mãos. Confie nisso. Jesus então os evangelistas apresentam uma ironia diante desse texto. Diante das possibilidades de respostas aos problemas, despedir o povo, ou conseguir 200 ou 20 mil reais, a ironia dos 5 pães e 2 peixinhos. Eu tenho duas possíveis soluções: manda para casa ou consiga 20 mil para comprar comida para todo mundo, versus o que você tem aí, 5 pães e 2 peixinhos. O confronto entre a estratégia humana e a estratégia divina. O confronto entre os 200 denários ou o abandono do povo e os 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Eu fico me perguntando: por que 5 pães e 2 peixinhos? Será que é simplesmente porque aquele menino só tinha 5 pães e 2 peixinhos? Será que há algo a mais que o Evangelho ou os Evangelhos querem nos dizer aí? E aí eu entrei um pouco na numerologia bíblica. 5 mais 2 dá quanto? O que significa 7 na numerologia bíblica? 7 significa é o bastante. Não precisa nem de mais, nem de menos. Está bom, é perfeito. Parece que Jesus está querendo nos ensinar, ou os evangelistas estão querendo nos ensinar, que aquilo que está em nossas mãos está bom. É isso, já é perfeito, já basta. Será que isso não é o que Deus está querendo te ensinar e me ensinar hoje? E aí os textos continuam, e na sincronia dos 4 evangelhos, a outra coisa comum é que o povo é organizado em grupos. Jesus dá graças pelos 5 pães e os 2 peixes, e os reparte. Todos comem, todos se fartam, e sobram 12 cestos. 12 é outro número que tem na numerologia bíblica o mesmo sentido do 7. Completa. Significa: vocês vão para casa e com aquilo que vocês têm, vocês podem continuar resolvendo as suas questões. Veja que círculo ou que ciclo interessante
para as nossas vidas. A outra coisa que a Bíblia vai falar dos milhares que estavam lá. Mas veja que ciclo interessante que esse milagre aponta para nós. Vocês acham que não tem, mas vocês têm. Primeira parte do ciclo. Vocês acham que não tem, mas vocês têm. Deixa eu focar nesse menino que João registra, nesse garoto que João registra. Esse menino tem muito o que nos ensinar. A Bíblia não diz o seu nome, só diz que ele era um garoto e que ele andava com 5 pães e 2 peixes. Para ele era comida o suficiente, porque os pães daquela época não eram como os pães de hoje. Você amassa e bota na boca. Eram pães grandes. Então ele tinha comida suficiente para ele. Dava para ele. Ele, por certo, estava planejando continuar com Jesus por pelo menos mais uns 3 dias. E ele tinha comida para ir se a água ia achar. Ele estava preparado. Era a dele. Era suficiente. Mas o que é que ele faz com o que é suficiente para ele? Disponibiliza para Deus. Acorde espiritualmente agora aí, pelo amor de Deus. Porque eu acho que o ponto central dessa pregação vai vir agora. Aquilo que ele tinha, que era suficiente para ele disponibiliza para Deus. Ele entrega a Jesus. Ele não se preocupa com os outros dias, mas ele entrega a Jesus. Interessante que ele sabe que 5 pães e 2 peixes não alimentarão aquela multidão, mas ele entrega e bota nas mãos de Jesus. Nós temos uma doutrina desgraçada em torno de dar, do ato de dar, que é a doutrina do dízimo. A doutrina do dízimo pode ser uma desgraça na sua vida. Conheço muitos dizimistas fiéis que vivem em desgraça por causa da doutrina do dízimo. E qual é a desgraça da doutrina do dízimo? É dizer que do que você tem, 10% é do Senhor. Isso é uma desgraça. Se eu fosse Deus, eu me envergonharia de uma pessoa que diz 10% é do Senhor. Isso é uma desgraça, e pode ser uma desgraça na sua vida. Aquele menino não reparte o pãozinho e diz: toma essa banda aqui e deixa essa outra para mim. Se vira com isso porque me sobra mesmo. Eu só preciso agora de um pão me alimenta. Deixa eu ficar com esse pão, pega esses 4, me dê um peixe, pega esse 1 e tome o que sobra. Ou então ele não diz: pegue 10% desse pão, porque a minha lei diz que 10% é do Senhor, e eu estou aqui fazendo a minha parte, porque os 90% são meus, mas os 10% são do Senhor. Há uma desgraça nessa doutrina. É você achar que o que você tem pertence em 90% a você e 10% a Deus. Isso é uma desgraça. É você bater no peito e dizer: o que é meu, o que é do Senhor, e no do Senhor eu não mexo. E às vezes seu filho, não sei se acontece nessa igreja, mas às vezes a gente comete a irresponsabilidade de deixar o nosso filho passar fome, mas não mexe no do Senhor, como se 10% fosse do Senhor. Hoje, com a maturidade espiritual que a minha caminhada cristã me deu, eu me envergonharia de dizer que o que é meu, 10% pertence ao Senhor e 90% é meu. Eu me envergonharia. Pense nisso. Pense nisso. Outra coisa terrível que há por trás disso. Perceba que aquele menino entregou tudo o que ele tinha ao Senhor. Quantas e quantas vezes nós entregamos o que nos sobra para o Senhor? Quantas e quantas vezes? É outra desgraça. Sabe por quê, meu irmão? Porque se eu dou do que é sobra, eu não amo. Se eu dou do que é sobra, eu não amo. É por isso que Jesus, quando vê aquela mulherzinha pobre, viúva, dando 10 centavos,
Ele diz: todos ofertaram, e a Bíblia diz que muitas pessoas ricas estavam dando grandes somas de dinheiro, e Jesus diz assim: de todos, ela foi quem deu mais. Por quê? Porque ela não deu do que sobrou, ela deu tudo que ela tinha. Por isso que Jesus valoriza a oferta dos 10 centavos dela com outro tipo de valoração, com outro tipo. Ele diz: ela foi a quem deu mais, a que deu mais, porque ela deu tudo que ela tinha. Meu irmão, se você é um dizimista fiel, continue sendo em nome de Jesus, mas não ache que os 10% que você está dando é do Senhor, que o Senhor não é dono de 10% da sua vida, e se for, você está perdido, porque aquilo que só se salva em 10% se perde. Os médicos disseram para a gente que se Marcos José não morresse na cirurgia, teria 90% de chances de ficar com sequela. Eu disse: a gente se ferrou, porque ele vai ficar com sequelas, porque aquilo que se salva só em 10% está perdido. Imagina se a salvação de Jesus fosse responsável, ou se o ato sacrificial de Jesus fosse responsável para salvar a 10ª parte da sua vida, eliminar 10% dos seus pecados, tirar 10% das suas sujeiras. Imagine. Então você ou é todo do Senhor ou não é. Por isso que essa doutrina pode ser desgraçada, e por isso que o Novo Testamento não replica essa doutrina, ela fica no Antigo. Morta como morto ficou a ideia de templo como casa de Deus, como morto ficou a ideia de um homem como o intermediador entre Deus e o povo, como morto ficou a ideia do sacrifício, como mortos ficaram tantas outras coisas no Antigo Testamento. Essa ideia de que meu dízimo é do Senhor ficou morto. O Novo Testamento nem replica isso, nem fala disso, e quando fala citando costumes do Antigo Testamento. Bom, mas o fato é que aquele menino entrega tudo que tem. E a outra coisa que eu quero chamar a atenção é que aquilo que te sobra muito antes de ser caracterizado como um ato de amor, quando você dá, pode ser caracterizado como um ato de injustiça. Porque se sobra a você e se falta ao seu próximo, você está sendo agente de injustiça. Estranho isso no mundo capitalista louco, onde nós valemos o que nós temos. Estranho isso. Daria uns 10 sermões só nisso, mas eu não posso me ater agora nisso. Aquele menino entrega tudo. Segundo terço do ciclo, eles achavam que não tinham nada, eles entregam o que tinham, e depois acontece algo que eu posso dizer, dividindo esse ciclo não em 3, mas em 4, que o terceiro quarto desse ciclo é a partilha. E aí é onde está o grande milagre. Eu imagino que Jesus, quando divide aquele povo em grupos de 100, em grupos de 50, Jesus estava dizendo: tem mais gente com 5 pães e 2 peixes. Não é possível. Pense logicamente comigo, não é possível que só um menino em 10.000 pessoas foi preparado para levar sua comida. Não é possível. Muita gente tinha levado comida, muita gente. O povo saía para seguir Jesus e às vezes passava dias seguindo Jesus. Então era comum que o povo levasse suas sacolinhas. Quando Jesus chama aquele menino, ele está dizendo: não é só ele que tem. Não é só ele que tem, mas graças a Deus por ele. Ô Senhor, obrigado. Mas reúne o povo aí em grupos de 50. Eu imagino que quando o povo, principalmente os discípulos, que eram os mais maduros, ou os adultos, os 5.000 homens que estão aqui, pelo menos os que estavam próximos, viram aquele garotinho de 12, 13, 14 anos entregando tudo que tinha, se constrangeram também. E eles disseram: rapaz, se Belinha fez a artezinha dela, essa menina que é inocente, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu imagino que o ato daquele menino irradiou vergonha, ou irradiou constrangimento, ou irradiou graça, irradiou alguma coisa,
nos círculos mais próximos que observaram aquele garoto entregando, e eles disseram: rapaz, não, onde come um, come dois. Se eu tenho comida que sobra, eu vou dividir. E se eu não tenho que não sobra, eu vou dividir. E também se eu estou com falta, eu vou sentar aqui, porque vai ter para mim. E aí todos comeram. E eu entendo claramente que esse é o grande tchan daquele milagre. Porque eu tenho certeza absoluta que se tivesse havido qualquer coisa de sobrenatural, estaria registrado, pelo menos em um dos 4 evangelhos, mas não há. Eu entendo que o grande milagre ali é a conversão do coração de cada pessoa, sentadinha ali no chão, na relva, em grupos de 100, em grupos de 50, dizendo: toma um pedaço, toma outro pedaço. Esse milagre é tremendo, a gente vê isso acontecendo todo dia. Quem tem aqui irmãos adultos, pais idosos, que resolvem comer na casa dos pais no domingo, e resolve para a mamãe que já está velhinha, não ter que trabalhar, cada um levar a coisa, vê esse milagre, alguma coisa, vê esse milagre acontecendo todo domingo. Eu imagino que alguém liga e diz: ó, hoje eu levo um galeto da poeira. A outro liga: deixa que eu faço um macarrão, relaxa que eu faço um feijão, deixa que eu levo um arroz. Sabe o que acontece nessas famílias? Cada um chega com uma coisa. Bota lá na mesa. Isso acontece quando a igreja também resolve fazer isso. Bota lá na mesa. E o que é que acontece depois do almoço nessa família? Todo mundo pega aquela tapauezinha que trouxe com uma coisa e leva um monte de coisa para casa. É ou não é assim? Não é verdade? O grande milagre apresentado na Bíblia, irmãos, é o milagre da partilha, é o milagre da generosidade. Você sabe por que a igreja está morrendo? A igreja está morrendo porque a igreja não sabe mais dar, a igreja não sabe mais repartir, a igreja está perdendo a generosidade. Pelo contrário, as pessoas querem ir para os templos para receber, ninguém quer ir mais para dar. Ou quando dá com segundas intenções. O grande milagre desse milagre foi o milagre da partilha. E para fechar o ciclo desse milagre, eu posso continuar essa pregação domingo que vem. Para fechar o ciclo desse milagre, acontece algo interessante. Havia 7 e sobrou 12. Capite? Tinha 5 pães e 2 peixinhos e sobram 12 cestos de pães e peixes. Havia o suficiente, 7, e sobra o suficiente, 12. Eu não conheço ninguém que perde porque dá. Ninguém. Eu não conheço nenhum generoso que falte pão na sua mesa. Eu não conheço ninguém que se desapega daquilo que tem para abençoar e falte comida na sua mesa, e falte roupa para os seus filhos. É por isso que a Bíblia diz que nunca viu um servo do Senhor mendigar o pão, porque você conhece um servo do Senhor quando ele aprende a dar. Eu vou continuar essa pregação no outro domingo. Ninguém, porque eu já preguei aqui que generosidade gera abundância, que gera generosidade, que gera abundância, que gera... e por aí vai. Tiro isso, Erivaneide, pelo nossa vivência. Essa semana eu fui pregar em Natal, me deram tanta coisa que meu dinheiro jamais poderia comprar. Me hospedaram num hotel. Eu fiquei na frente de Ponta Negra, que se a gente abria a janela da sala era um quarto com mais de um compartimento, muito interessante. Se a gente abria a janela, a onda chegava e dizia: bom dia, Zé Marcos. Erivaneide no fim perguntou: filho, quanto custa uma diária aqui? Eu disse: nem sei, nem quero saber. Não conheço ninguém que dá que não seja próspero. Eu fui todo um tempo da minha vida que eu achava que prosperidade era ter. A
Até que Deus me converteu e eu entendi que prosperidade era dar. E depois que eu fui entendendo, e quanto mais eu entendo isso, mais Deus me dá. Por isso que há o ditado que diz: fulano de tal é tão pobre que só tem dinheiro, não tem mais nada, só tem dinheiro, come dinheiro, nada em dinheiro, faz tudo, até que aprende que dinheiro não se come. Tinha 5 pães e 2 peixes, era o suficiente. Entrega a Deus, dá, e sobram 12, sobra de novo o suficiente. Não tenha medo de ser generoso. Não seja generoso por religiosidade. Não seja generoso por segundas intenções. Não seja generoso com aquilo que te sobra, porque isso não é generosidade, isso é injustiça. Não seja generoso assim. Seja generoso com o que você tem nas mãos, e Deus cuidará de acrescentar as demais coisas. E se isso não acontecer na sua vida, eu duvido, eu dou minha cara a tapa para você me esbofetear, que se você não entregar a sua vida inteira a Deus, Deus não te dará muito mais do que aquilo que você precisa. Você pode chegar e bater em mim se isso não acontecer, mas isso não é troca, porque se isso não acontecer, porque você vai fazer por troca? Deus não é menino, Deus não é brinquedo, Deus não é comerciante. Bom, eu acho que eu preguei um texto do que eu estava pensando. Eu vou continuar esse sermão, tá certo? Eu vou continuar esse sermão, mas eu quero linkar esse sermão com o momento do ofertório. Nem de longe eu quero dizer que a sua generosidade deve ser vivida no culto, no domingo, no templo e como uma oferta em dinheiro. Nem de longe, nem de longe. Mas é porque Deus colocou uma coisa em meu coração e me incomodou muito com isso. Nós não somos generosos. Eu estava conversando com o pastor Batista, que aliás hoje é o dia do pastor Batista. Os batistas têm um dia, 12 de outubro, dia da criança. 8 de outubro, dia da criança Batista. 8 de maio, dia da mulher, não sei o que lá. 10 de 11 de maio, dia da mulher Batista. Por isso que lá no céu vai ter um cantinho só para Batista, porque Batista acha que tudo é só para Batista. Não, loucura dos batistas. E eu conversando com alguns pastores batistas, eles disseram: rapaz, minha igreja tem 17% de ofertantes. O outro disse: a minha é uma bênção, a minha tem 30% de ofertantes. Eu não sei quantos por cento tem em Coqueirão, mas eu duvido que chegue aos 30. Não chega, não chega. E eu aprendi que nós batistas temos um pecado coletivo. Nós somos avarentos. E esse pecado não é só de batista, esse pecado é de cristãos de forma geral. De forma geral, eu não estou dizendo que são de todos. Há muitos. Inclusive nessa igreja, pessoas que deixaram de passar fome por causa de irmãos generosos. Eu não estou falando para vocês, eu estou falando para quem é avarento. Nós tendemos a ser avarentos. E eu disse: eu preciso doutrinar a minha igreja com isso, porque isso é um pecado tão grave que a Bíblia diz que a avareza é idolatria. Viu? Avareza é idolatria. E eu disse: meu Deus, não é possível que na hora do ofertório, que é um ato do culto, nós não tenhamos alegria em dar. E não temos. Muitos de nós não temos. Pastor, por que o senhor está dizendo que muitos de nós não temos? Porque se eu perguntar ao conselho financeiro da nossa igreja, que está em pé ali atrás, eles vão me dizer quantos por cento de nós entregamos. E ele já sinalizou ali que não chega aos 30. Talvez nem chegue aos 20. Se ele for dizer em números absolutos, mais ou menos quantos, Evandro? 60? Nós temos aqui no hall 527. 60, faça o percentual. 60 entrega regularmente. 60 paga energia para os outros 400 e tantos.
60. Porque nós somos avarentos, nós não temos alegria. E eu preciso trazer essa pregação, eu preciso trazer, porque eu preciso que essa igreja se converta nesse aspecto. Eu preciso que você na hora do ofertório, assim como você se levanta na hora da ceia, com alegria, porque vai pegar o pão e o vinho e comer, em simbologia de que Jesus morreu por você, nós precisamos ter essa alegria na hora do dar. E se eu pensar em culto, em evento, nós só temos um momento que nós damos, que é o momento do ofertório. E esse é um momento, e esse é um princípio no cristianismo que é basilar. Não é à toa que é o maior milagre da Bíblia, é o milagre da partilha, é o milagre do dar. E eu desafiei você a semana passada. Quem não veio aqui no culto do domingo não viu isso. Alguns receberam mensagens, alguns receberam torpedos de celular, mas eu desafiei e eu disse: não se trata de dinheiro. Por isso que eu pedi para vocês, ainda tem uma pessoa do saquinho ali, por isso que eu pedi para vocês recolherem os saquinhos. Muitos trouxeram comida, teve gente que trouxe sapato, teve gente que trouxe bijuteria, e eu não sei mais o que trouxeram. Mas eu disse: não se trata de dinheiro, porque Deus não precisa do seu dinheiro. Agora você precisa ser generoso. Deus não precisa de 1 centavo seu, mas você não pode ser escravo de 1 centavo seu. Você precisa dominar as suas posses, os seus bens, porque tudo isso pertence a Deus e você tem que usar para Deus. Usar para Deus não é entregar na igreja. Usar para Deus é comprar o seu feijão, o seu arroz para o seu filho, é não pagar 14% ao hiper, é não gastar dinheiro com o que não é pão, é não pagar R$100 numa marca de camisa, é não comprar um tênis por 300 só porque tem um... Isso é usar para Deus. Mas também é pensar nisso aqui, também é pensar na obra dessa igreja, isso também é para Deus. Assim você usa seus 100%. E eu disse, eu vou desafiar, para que na hora do ofertório, e hoje a gente botou até 3, vai ficar um ali e outro aqui. Você que trouxe outras coisas, você pode também deixar aqui as outras coisas que você trouxe. Eu vou desafiar a igreja a ter alegria nesse momento, a fazer como aquele menino fez, que entregou com alegria e registrou o milagre mais sobrenatural de todas as escrituras. Eu vou desafiar você, eu desafio você a entregar 5 centavos, irmão. Se você não tem, toma emprestado aí, não tem mais 1 centavo, né? Sei lá, toma 5, ou sei lá, o que você pode. Eu não estou nem aí para o que você vai dar, não me interessa, mas eu queria que todos tivessem, pelo menos no ato do culto, porque o ato do culto é um ato que deve ser, todo ato de culto é um ato que deve ser levado para a vida, porque a vida é o campo de operação do culto. Pelo menos no ato do culto, você tivesse hoje a alegria em dar. Mas você não pense que Deus vai ficar feliz com a sua alegria de dar aqui só, a alegria de dar na sua vida. Eu vou continuar essa pregação e vocês vão ver o poder de dar. Além do que você vem entregar, eu vou pedir que você faça outro ato de doação, que é o ato de levar esse papelote para sua casa. Aqui tem uns 200 pedidos de orações de crianças, que às vezes o que cai da sua mesa e da minha mesa seria suficiente para tornar esse menino uma criança bem nutrida. Às vezes a generosidade que tem na sua casa, e agora eu estou falando de generosidade no sinônimo de fartura, as suas e as minhas sobras fossem o suficiente para alimentar essas crianças. Uma vez eu levei o Riquelme para minha casa, a primeira vez que eu levei, Riquelme é um menino muito pobre, muito pobre. Ele chegou na minha casa, parou e me envergonhou. Ele ficou olhando para minha casa, pasmo, paralisado. E ele disse uma coisa que me envergonhou. Ele fez: eita, Padim, ele me chama de Padim, que é padrinho. Padim, o senhor é rico.
Ele disse: sou não, Ricardo. Eu disse: é, sua casa tem cerâmica, olha essa televisão, tem essa geladeira, tem comida, o senhor é rico. Me envergonhou, porque eu boto esse anel aqui no meu dedo para dizer a todo mundo que eu sou pobre. Aí quando quem tem autoridade para falar sobre pobreza olha para mim e diz que eu sou rico, então eu não sou pobre, eu sou rico. Me envergonhou. E eu digo aos irmãos que eu tenho vergonha de algumas coisas. Eu tenho vergonha da minha televisão, eu tenho vergonha do meu fogão, eu tenho vergonha da minha geladeira, eu tenho vergonha dessa camisa, eu só uso ela aqui, porque foi vocês que me deram. Inclusive eu peço a vocês que quando forem me dar roupa de novo, me dê roupas sem marca, por favor, para eu poder usar em outros locais, porque me envergonha. Eu sei que você que fez isso me ama e fez dizendo: eu vou dar uma camisa que dura 3 anos, e essa aqui é violenta, já tem uns 3 anos, mas me envergonha. Infelizmente, você não tem culpa nenhuma disso. Quem me deu está me ouvindo, eu não sei mais quem me deu, eu me esqueci, mas você está me ouvindo, você quis me dar o melhor, eu sei disso. Mas eu estou dizendo que minha geladeira me envergonha, meu fogão me envergonha, porque um perito em pobreza disse que eu não era pobre. Um perito em pobreza disse que eu tenho sobras, e me envergonhou. Então você vem e pega também no envelope. Está chovendo, é? Bom que a gente não se apressa. Mesmo que você diga: mas pastor, eu não tenho nada, você pode sair do seu lugar e dar um tempo da sua oração a essa criança que você vai levar para casa. Leve no seu coração e ore por ela. Mesmo que você não tenha nada, venha dar a sua oração a essas crianças. Muito bom esse momento, ter coincidido com esse momento, porque a gente enriquece mais ainda. Marcos José vai cantar uma canção que fala dos 5 pães e 2 peixinhos. Nesse momento você vai poder contribuir com sua oferta. Feche seus olhos. Vamos orar antes. Senhor,